professora aí? Hoje nós vamos falar sobre a matemática na Base Nacional Comum Curricular. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e deixei 2 presentinhos aqui para você, uma aula especial sobre alfabetização e outra com os 10 melhores jogos para ensinar matemática. É só você se cadastrar, elas são gratuitas, tá bom? Vamos lá, a matemática costuma ser reduzida apenas à álgebra e a gente faz isso sem querer. A gente percebe que as crianças têm ali alguma dificuldade e fixa muito aquilo e vai ensinar as operações e vai ensinar os probleminhas, mas ela não é só isso. A matemática ela é complexa e por isso ela é dividida em diferentes unidades temáticas. A BNCC toda tem essa ramificação, né? Até chegar às habilidades, a gente vai ter a unidade temática, o objeto de conhecimento e tal. Mas quais são as unidades temáticas da matemática? A gente começa com os números, depois a gente tem álgebra, geometria e a probabilidade e estatística. Deixa eu ver se eu acertei. Grandezas e medidas e probabilidade e estatística. Então, números. Nós vamos estudar a quantificação, a representação dos números, a construção, a compreensão do sistema de numeração decimal. Isso é muito importante. Muitas vezes as crianças não conseguem operar, né? Não conseguem resolver problemas, resolver cálculos, porque elas não têm uma boa noção do sistema de numeração decimal. Então a questão da quantificação, da ordem, do símbolo, tudo isso vai lá, né? Vai aparecer lá na unidade temática dos números e ganhando complexidade à medida que passam os anos, né? Lógico, a gente tem aí uma complexidade gradativa. A álgebra é o pensamento matemático, é o cálculo, a lógica matemática. Então, a gente tem aí a álgebra também. A geometria vai tratar a matemática no mundo físico, nas formas, nas retas, né? No mundo físico mesmo, naquilo que a criança vive, que a criança vê. Então a geometria, às vezes a geometria é tratada como um bicho-papão, mas ela é o mais concreto que a gente tem na matemática. Tudo na matemática do fundamental é muito concreto e muito cotidiano, mas a geometria dá para ser ensinada de uma forma extremamente lúdica e concreta, tá? Então, é uma parte importante também. Grandezas e medidas, nós vamos estudar as medidas, os cálculos, a comparação das medidas, as unidades de medidas diferentes que a gente conhece, né? E isso é muito importante, tudo se interliga, a gente vai fazer cálculos com isso, a gente vai saber representar, mas então as unidades de medida também são muito práticas e cotidianas, né? O quilo, o grama, a medida de comprimento, metro, centímetro, milímetro, quilômetro, tudo isso, né? Os litros, mililitros, depois vai estudar volume. Então, tudo isso é muito importante que as crianças aprendam. E a probabilidade estatística, que é basicamente o tratamento da informação, no caso da estatística, né? A compreensão, a construção também de tabelas, gráficos, né? De representações pictóricas ali para trazer aquilo que se foi apurado de forma clara, de forma visual, para que a gente entenda e seja capaz de nos comunicar. Apesar da matemática não estar lá na área das linguagens, quando a gente fala da estatística, a gente está falando de uma linguagem matemática de comunicar resultados, de comunicar interpretação de dados. Isso é muito bacana na matemática. E a probabilidade é quando a gente fala daqueles eventos aleatórios. Pode acontecer, não pode acontecer, é muito provável, pouco provável, né? Que segue uma certa lógica também, apesar de ser aleatório. Então, é provável, é improvável, é possível, é impossível. Aqui no canal tem um videozinho falando sobre como ensinar isso para as crianças. Às vezes parece tão complexo
para a gente ensinar para crianças tão pequenas, mas não é, a gente consegue fazer de uma forma tranquila, adequada à idade deles. Aqui tem um vídeo, eu te convido a assistir. Mas, então é isso, probabilidade e estatística são essas duas questões. É importante que a gente trabalhe todas essas unidades temáticas. Eu vejo, às vezes, acontecer, até antes da BNCC, quando a gente trabalhava com matriz curricular, de professores excelentes dizerem: meus alunos fazem qualquer continha, resolvem qualquer problema, como é que eles não tiraram uma boa nota lá na prova, aquela prova externa, sabe? Aquelas que vêm e tal, que tem nomes diferentes dependendo da região. Como que eles não conseguem e tal? Gente, é porque eles só trabalharam a álgebra. Eles não conhecem as outras. Então é importante que a gente passe por todas elas, porque todas elas são importantes para a construção desse conhecimento. Elas se interligam, elas se completam. E é importante aí um bom planejamento para que você não negligencie nenhuma delas, tá? Eu espero que essa aula, que esse vídeo tenha trazido para você uma clareza maior de como é dividida a matemática, de como ela é disposta aqui na Base Nacional Comum Curricular. Se você deseja estudar a Base Nacional Comum Curricular mais profundamente e voltado para a prática, então como que isso fica na minha sala de aula? Que atividade que eu vou dar então? Como é que eu vou fazer isso? Eu te convido a participar do curso de BNCC. Lá a gente estuda a base e estuda também um passo a passo de plano de aula para desenvolver melhor essas habilidades nas crianças. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Manda esse vídeo para quem está precisando, assim como você, para entender, para iluminar esse caminho. Um grande beijo e até a próxima!